Fala, Eduardo, tudo bom? Obrigado por ter vindo aí do podcast. Eu que agradeço, amigo. Eu tô muito feliz. E como que tá a vida lá? Como que tá indo na Jovem Pan? Tá da hora participar lá? Muito bom. Tem dias que o clima fica meio tenso, né? Ah, lá tá tenso, né? Os Tá caras super tão uma tenso. zona de guerra, né? Literalmente. Nunca se sabe quem vai ser o próximo a ser mandado embora. Ou Eu censurado. não tenho como me mandar embora porque não me contrataram ainda. Entendi, então você tá na tranquila. vantagem ali com os caras. Pra você é só subida. E aí, a política? Política a gente quer evitar. O que mais você gosta além de política? Ah, eu gosto de política. Foda que política eu também tô... Acaba que tá em tudo, né? Se você for falar de, sei lá, medicina veterinária, você vai entrar em política. Meio que a política tá impedindo tudo, né? É. Bom, tá rolando então, se ia falar de políticas, as novidades que estão acontecendo é esse negócio do Valdemar lá, Sim. meio que pedindo a anulação de todas as eleições, porque tá na lei, se mais de 50% das urnas forem anuladas, toda a eleição tem que ser refeita do zero. Aham. Então, basicamente, a gente tá pedindo novas eleições, é isso? É assim, o que eles disseram? Eu preciso parar para ler o requerimento inteiro ainda, porque são 224 páginas o requerimento completo. Caralho, a Bíblia. Muita coisa, eu preciso parar para ler ainda. Mas eles disseram que o que aconteceu foi que parece que teve essas 250 mil urnas, que são as de antes de 2020, que elas deram um problema, e aí parece que algumas delas travavam, e aí na hora que tinha que destravar, existe a possibilidade de os votos terem sido vazados e de ter quebrado aquela história do sigilo, né, do voto secreto. Uhum. E aí é isso que eles estão usando para querer anular essas urnas, além de terem encontrado a empresa de auditoria, né, tem encontrado aquele comportamento de que nessas urnas, geralmente, quem pega a porcentagem maior é o Lula, e nas outras urnas que não tiveram esse problema, quem pega a porcentagem maior é o Bolsonaro. E aí, eles chamaram de uma... Inconsistência. Uma inconsistência, não é uma movimentação orgânica, porque seria como se a pessoa estivesse votando de acordo com o modelo da urna. Sim, o que não faz muito sentido, né? Porque a gente nem tem como saber qual que é o modelo da urna que a gente está votando, Mas né? pode ser também da variação regional de onde as urnas estão, né? Também, por isso que eu acho que eles estão batendo nessa tecla de ter vazado, quebrado o sigilo do voto. Uhum. Que é justamente para ninguém poder falar isso, porque eles vão falar, tá, mas o motivo não é esse, o motivo é porque supostamente quebrou o sigilo do voto. E aí, estão fazendo essa parada para tentar anular essas 250 mil urnas. E assim, nova eleição, cara, nossa, eu queria tanto que a gente pudesse resolver isso tudo sem uma nova eleição. Nossa, parece meio traumático ter que passar pelo processo E novamente, outra, né? Fazer campanha, o caralho. dinheiro, gente. Quanto dinheiro que não vai ser distribuído de novo para fundão. Bom, tem isso, né? coisas do tipo. Verdade, é 5 bilhões que vai custar essa brincadeira. Então, Né? e outra, é mais não sei quantos dias de propaganda na TV, é mais não sei quantos dias da gente correndo com bandeira na rua e gente entregando adesivo e adesivaço de carro e campanha, o dinheiro. Nossa, é muita coisa. Eu queria muito que dessem um jeito, que eu acho que é o que vão acabar tentando fazer, de resolver essa parada toda, tipo, descobrir o resultado de verdade dessa eleição. Ao invés de fazer outra toda, do zero. Porque se a gente tem um sistema que ele é passível de um problema, fazer outra eleição usando esse mesmo sistema nem faz muito sentido, né? Bom, realmente não faz muito sentido. Teria que fazer no papel, né? O que seria toda uma outra dinâmica. E aí ia ter que fazer tudo, é uma burocracia. E se tivesse que alterar a urna, e aí ia ser mais dinheiro, ia ser um bagulho que não ia ser feito rápido. Aí, sei lá, ia ser nova eleição daqui a 1 ano, sabe? Nossa, Sim. ia ser muita treta. Eu espero que resolvam isso. Mas é que também, se também não tiver fraude, realmente, não tem muito por que mudar os resultados, né? Não, mas então, aí agora vão partir para mais investigações, né? É que assim, eu, sinceramente, toda essa linguagem técnica que eles usam e tudo mais, eu não entendo nada disso. De ficar falando de algoritmo, de software e bibibi, bababó. Pra mim, isso daí é tipo falar alemão na minha frente. Eu não entendo nada dessas coisas. Não, acho que você tem que ser estatístico lá pra entender os argumentos a fundo, né? Eu também. Eu não entendo nada, por isso que eu escuto o que tem de especialista traduzindo pra gente, Sim. E é com essa informação que eu fico, porque eu não sou técnica nesses assuntos, então a maioria das pessoas não é, né? Sim, sim. Então, assim, se tiver realmente essa questão de... Às vezes não é nem fraude, mas se vazou voto, se teve essa história de quebra de sigilo, que é o que eles estão afirmando,
por lei, isso é passível de anulação de eleição. E, inclusive, essa foi uma das desculpas que deram para não passar o voto auditável lá atrás. Porque disseram que, porque se uma pessoa alegar que o sigilo do voto dela foi quebrado por causa do papel, já podem pedir para refazer a eleição inteira. Entendi. E acabou que isso está acontecendo quando? Com o voto Com a- totalmente eletrônico. Pode crer. É um bom argumento, né? Foi o que eles usaram para não botar o voto auditável e aconteceu justamente com o voto eletrônico. Então, Mas a probabilidade do Xandão só ignorar isso tudo e mandar Sim. todo mundo se fuder é gigantesca, assim. Porque é o que ele tem feito, né? há muito tempo é o que ele tem feito, apenas. Mas aí a gente já entra numa questão de teorias, né? Porque a gente não tem esse tipo de informação ainda. E eu tenho vivido de mensagens subliminares nos últimos dias. E, tipo, estão dando um jeito de respaldar essa briga toda de todos os lados, né? Porque você tem respaldo de aí, vamos supor, 3 auditorias. A auditoria do Instituto Voto Legal, que foi a que o PL contratou. A auditoria do Exército, das Forças Armadas, que fala basicamente a mesma coisa. E se você quiser inserir, você pode inserir a auditoria do argentino também, que ele fez com os dados públicos do TSE. Sim, só que é perigoso falar dele, né? Você Sim. perde canal e tudo mais. É bem perigoso falar desse cara aí. Parece até que a gente tá numa ditadura, né? Esquisito. Eu não sei, assim, da última vez que eu li o conceito de democracia, não poder dizer certos nomes não estava incluso. Ou não poder falar, não poder criticar o processo democrático. Da última vez que eu parei para olhar a Constituição, eu tenho o meu direito de criticar qualquer um dos poderes constitucionais garantido por lei, mas... Difícil, complicado. Sei, né? A gente não vive mais. A gente vive num estado de exceção, mas Sim. você tava falando sobre o Então, argentino e tal. A gente tem aí, se você quiser incluir o argentino, a gente tem 3 auditorias diferentes apontando para os mesmos resultados. E são resultados que até agora nenhuma outra equipe de auditoria conseguiu desmentir, assim, de verdade mesmo. Falar que não, a gente tem aqui uma prova incontestável de que isso que vocês falaram é mentira. Sim, sim. Ninguém conseguiu desmentir isso até Eu vi agora. a Globo argumentando que toda urna tem um certificado digital, individual, que não sei o quê, mas eu não sei, eu também não confio nada na Globo, assim. Sim. É difícil confiar. Eles perderam tanto a credibilidade comigo que eu já imagino que eles estão mentindo por default, tá ligado? Sim, tipo, já tá ali no comportamento deles, Tipo, é óbvio que é mentira. O meu trabalho, quando eu vejo algo da Globo, é aonde tá a mentira e qual é a verdade que eles estão tentando esconder. Exatamente. o que eu Essa é a análise penso. que a gente faz de Globo. Sim. Porque não dá pra negar que eles têm uma preferência aí de governo, né? Não é. dá pra negar. Até por questões de... Como é que chama aquele negócio que eles têm que pagar? Tributários? Concessão. Concessão. A sim. concessão, né? Que o PT tem perdoado dívida de concessão deles há muito tempo. Sim, sim. Então, pra eles é muito cômodo. Não só perdoado, como financiado. Eles em Sim, milhões, né? Através jorra de dinheiro marketing pra eles. governamental. Sim. Então, pra eles é muito cômodo que tudo fique do jeito que tá e independe. Porque assim, eu sou da seguinte opinião. Pode ser que não tenha dado nada. Eu acho que deu alguma coisa quando se trata de calculadorinha de voto. Eu tenho comigo que eu realmente acho que deu alguma coisa. Mas vamos supor que não deu nada. Tudo bem, então eles aparecem, eles mostram pra gente que não deu nada, eles provam, explicam, não deu nada por causa disso, disso e disso, a eleição deu certo por causa disso, disso e aquilo, e pronto. Só que questionar não devia ser um crime. Não. Sabe? Devia E aí- ser incentivado, inclusive. Né? Sim, exatamente, que nem... lá vou eu entrar num problema. O Mamãe Falei veio aqui aquele dia, certo? Porra, o cara era o cara do questione tudo, questione todos. Era um dos slogans do MBL, né? Questione tudo. E ele já tem muitos vídeos apoiando liberdade de expressão, falando justamente o que eu falo hoje em dia. Ele já Exatamente. falou no passado, mas ele mudou de ideia. E aí agora ele vem aqui e ele fala, não, você questionou, você tá certo de perder teu canal. Então, assim... Ele voltou atrás nisso aí. Ele meio que falou que tá certo o argentino ser censurado. mas não foi o argentino, foi você. Querem censurar o argentino, beleza, mas você tá repassando uma informação. Sim, E tudo aí? bem. Mas nem acho beleza Entendeu? censurar o argentino. E nem pra ser ele, sincero, realmente, né? nem ele tem que ser É censurado, porque ele tá sabe? fazendo uma... E você mesmo falou que nas apurações do Exército e nessa auditoria do PL, eles usam argumentos similares do argentino. Sim, é a mesma coisa. No Então- fim das contas, as 3 auditorias levam pro mesmo caminho. Então tinha alguma verdade ali no que o cara tava falando. Lógico, né? porque aquilo ali não é nenhuma auditoria, cara. É uma análise de dados públicos.
Os dados estavam públicos. Coincidentemente, depois que ele postou aquilo tudo, o sistema do TSE ficou fora do ar por não sei quantas horas e voltou com umas coisinhas diferentes. Sim. Então, assim, não tem como você dizer que isso tá Bom, certo. é o que dizem, né? Eu não vi se realmente Não, mudaram mas alguma coisa. eu dei uma olhada e tinha, assim, tipo, umas coisinhas menos e tudo mais. Mas, assim... Bom, eu não tem confio como no dizer TSE. que isso tá certo. Eu não confio no TSE. Os caras estão censurando, mano. Exatamente. Eles estão Porque ignorando a lei, tá ligado? não é muito mais fácil você provar que as pessoas estão erradas ao invés de você simplesmente falar, não, cala a boca aí. É, claro. Isso aí só demonstra que eles têm alguma coisa, o rabo sujo, de algum jeito. Eles estão com medo da verdade vir à tona. É o que parece. Tipo, você pode falar, não, claro que não, as urnas são super seguras, o Alexandre de Moraes é um cara super sério e super íntegro e nunca faria nada... Tá bom. Você quer acreditar nisso? Você quer acreditar no Papai Noel, tá ligado? É que sabe o que acontece? Aí eu já quero entrar num assunto que eu tava até pensando nisso, eu tava vindo pra cá, eu tava maquinando isso na minha cabeça, eu pensei, não, eu quero ter a oportunidade de falar disso, aproveitar que você falou do Alexandre, então eu vou falar disso agora. O grande problema de, por exemplo, quem você vê defendendo Alexandres e afins fervorosamente? São grupos e partidos de esquerda, certo? Sim, porque eles estão apoiando o Lula agora, né? O STF. Eles estão sendo favorecidos por tudo isso, porque quantos perfis de esquerda caíram, sabe? Zero. Porque pra mim você não é um cara de esquerda. Tem gente que fala que você é de esquerda. Pra mim você não é um cara de esquerda. Não sou. Eu tenho posições de esquerda, tipo legalização das drogas, mas você tem posições de direita também. Então pra mim você é uma definição boa de centro. Pode ser. Sabe? Pode ser. Mas tem gente que fala que você é de esquerda, mas enfim, você não conta porque pra mim você não é. Tem gente que fala que eu sou bolsonarista também. Então, e tipo, não, você não é. Sim, eu sou, você não é. Pode crer. Mas, então, quem a gente vê defendendo esse tipo de comportamento que a gente está vendo por parte de certos poderes, ele é muito defendido por grupos de esquerda. E é um padrão da esquerda, e é um padrão que traz muitos problemas pra gente, que é um padrão que tá muito errado e que eu particularmente não vejo sentido nenhum, é que eles enxergam na figura de qualquer servidor público, de qualquer agente do Estado, em todo o Estado em si, como uma instituição divina que não é passível de nenhum tipo de erro. Menos o Bolsonaro, né? Sim, o Bolsonaro ele pode ser parte do Estado à vontade, mas ele só erra. Agora, todas as instâncias do Estado, menos o Poder Executivo, são divinas e não são passíveis de erro, certo? Então, daí que vem essa história de, por exemplo, o Lula defender abertamente que o Estado tem que ser responsável por regulamentação das mídias sociais. Sim, o Alexandre pediu pra ele fazer isso mesmo. Sim, exatamente. Porque, aí eu te pergunto, qual que é a diferença entre um servidor do Estado e você? Qual que é a diferença entre o servidor do Estado e eu? São seres humanos, certo? São pessoas. E não existe essa história de pessoa imparcial. Não existe. Todo mundo tem um conceito de certo e errado dentro da própria cabeça. Todo mundo vai tentar, em algum momento, agir em benefício próprio, porque, às vezes, não é nem por interesse, é só porque você acha que você está defendendo o que é certo. Então, não existe essa de pessoa imparcial. Não. E o Estado é formado por pessoas, certo? Sim, sim. A pessoa vai lá, ela presta um concurso, ela faz uma prova, alguma coisa do tipo, ela concorre a um cargo. Ou é amigo de político. Sim, ela é amigo de político, ela é parente de algum político e ela ganha um cargo no Estado. Mas ela continua sendo uma pessoa. Ela não é um deus, ela não é um santo. Ela não foi... Qual que é a palavra? Canonizada. Ela não foi canonizada porque ela virou um agente do Estado. Você colocar esse tipo de poder na mão de um agente do Estado, porque supostamente o Estado sabe o que é melhor, o Estado que tem que agir, o Estado que tem que ser responsável, o papai Estado vai proteger a gente, isso é extremamente perigoso, porque o Estado é formado por pessoas tão comuns quanto eu e quanto você, só que com um pouco mais de dinheiro no bolso, e com alguns interesses muito mais esdrúxulos. Sim. Provavelmente. Então você colocar esse tipo de poder na mão de uma única pessoa, ou de um punhado de pessoas, que é o que tem sido feito, é extremamente perigoso. Porque você tem que ser muito ingênuo, você tem que estar, vivendo com a cabeça enfiada num buraco. Você tem que ser muito ingênuo pra achar que só porque a pessoa é um agente do Estado, ela vai agir de forma totalmente íntegra e positiva, pensando no bem de todos. Porque ela não vai fazer isso. Eu penso ao contrário, na verdade. Eu acho que se o cara tá no Estado, ele tem tendências a ser um filho da puta. Exatamente! Exatamente. E o Estado, ele tende a ser tomado por servidores de esquerda. Porque geralmente o pessoal mais à direita, a galera mais do liberalismo econômico e tudo mais, eles costumam ser um pouco
contra o funcionarismo público. É difícil você ver, por exemplo, um estudante de direita sonhando em entrar numa federal. Pode crer. Né? Quando você entra numa federal, a maioria dos professores são de esquerda, certo? Então, a maioria dos servidores públicos, eles acabam tendendo à esquerda. Por uma questão de realmente gostar muito do Estado e achar que ele tem que ser onipotente, onipresente. E eles têm uma outra... um incentivo a querer gostar do Estado, porque um Estado forte significa eles mantendo o emprego mais tempo. Sim, e é o emprego da vida deles. Ele não pode ser demitido, ele ganha bem, ganha acima do mercado privado normalmente. Então, eles têm grandes incentivos de querer que a máquina estatal cresça. Sim. Porque se ela cresce, não quer dizer que ninguém vai ser cortado, né? Exatamente. É por isso que a gente vê a esquerda sendo tão contrária à iniciativa privada, a privatizações e coisas do tipo. Porque Estado é cabide de emprego. E tem bastante gente que trabalha no Estado, né? Quantos funcionários tem o Estado, Coca? Pesquisa aí pra nós. Nossa, muitos. Com certeza vai ser assustador. Também acho. Eles, quanto que é que o Estado pega 30% do PIB, né? Uma coisa assim. 30% do PIB é grana pra caralho. É muito dinheiro, é muita gente. Né? Um negócio assim por mês, e assim, por ano. Não tem, na minha cabeça, não faz sentido nenhum você atribuir a um agente do Estado... total de servidores públicos é o menor em 14 anos e chegará a 569 mil. Não duvido que seja só isso de servidor público. Depende, tem que ver o que eles... Agosto. Tem que ver o que eles estão considerando servidor público, né? Se professor... Federais, é isso aí. Esse é só os federais, na verdade. Servidores públicos federais. Tem que colocar servidor público da total, de todo mundo. Porque, assim, na minha cabeça não faz sentido nenhum você atribuir tanto poder e tanto crédito a um servidor público só por ele ser um servidor público. Eu acho que nenhum ser humano deve ter o poder de calar qualquer pessoa ao bel prazer. Ninguém tem que ter tanto poder assim na mão, porque o ser humano é um bicho que vai agir por interesse próprio em algum momento. Sim, sim. Você vai agir por interesse próprio, é isso que a gente tem visto. O cara, você sabe de quem a gente tá falando, tem muito poder na mão. Não tem ninguém que consiga peitar ele em quesitos de poder e ele tá agindo em interesse próprio há meses. Teria o Senado, né? Mas eles não fazem nada. Também estão ali por interesse próprio, né? São 1.110.000 funcionários do Estado. Então tem 1 milhão de pessoas aí. E 1 milhão de pessoas nas redes sociais faz um barulho, viu? E é 1 milhão de pessoas que, se você desrespeita, por exemplo, já é desacato a servidor público. E se une. Se 1 milhão de pessoas se unir contra você, eles te destroem. Não tem o que você pode fazer. 1 milhão de pessoas, tá ligado? Então, assim, pra mim, já começa... O principal erro da esquerda é atribuir tanto poder e tanta credibilidade ao Estado e os seus servidores. Não, porque o Estado ele tem que regulamentar as mídias e bibibibobobó, porque o Estado sabe o que é melhor, né? Ele vai conseguir regulamentar e vai ficar tudo certo, mas o Estado é formado por pessoas. A esquerda acredita que o Lula sabe o que é o melhor. A esquerda perdeu. Pra mim, eles estão completamente assim... Eu acho que a polarização aconteceu tão forte e os dois lados foram tão pros extremos que criou-se realidades paralelas nos dois lados. Tipo, num lado você tem aqueles caras comemorando nas manifestações porque o Alexandre de Moraes foi preso. Você já viu esse vídeo? Alexandre de Moraes preso? Tem um vídeo dos caras na manifestação lá, nos quartéis. Aquela notícia falsa, né? E aí todo mundo comemorando. Então você tem uma bolha ilusória de um lado nesse sentido. E tem uma outra bolha do outro lado achando que... Lula inocente! Lula inocente, um estadista pica e que o Brasil vai melhorar agora. Sim. E ele vai ajudar os pobres, vai ter picanha, tá ligado? É muito absurdo. E assim, é uma crítica que eu faço à própria direita também, porque existe um pedaço da direita que eu entendo que em ambos os lados, tanto a galera que acredita na picanha do Lula, quanto a galera que acreditou aquele dia que o Alexandre foi preso, é um grupo de pessoas que é tão, assim... tio do Zap. Eles são inocentes, sabe? Né? É um pessoal muito inocente. Então, às vezes eu penso, tem como você ficar bravo com esse povo? Tem como você ficar bravo com quem tá acreditando que o Lula vai te dar picanha? Tem como você ficar bravo com quem tava acreditando que o Alexandre tinha sido preso? Não, porque eu acho que isso é tudo um trabalho que foi construído. Um trabalho de você manter as pessoas ignorantes e sem vontade de ir atrás de informação verdadeira, sabe? Sim. Isso foi uma coisa que foi sendo construída por tantos anos que virou intrínseco. Eu acho que a informação verdadeira não tem mais espaço na mídia. Não. Eu acho que... De forma alguma. O que a gente tem é
empresas de mídia com agendas e por terem essas agendas, elas selecionam as informações que elas querem trazer e às vezes nem trazem a verdade para criar narrativas nas mentes das pessoas. Então você tem grandes empresas nesse estilo, nesse mecanismo de funcionamento, e você não tem nenhuma grande empresa tentando realmente informar sem não sendo imparcial 100%, mas sendo neutro nessa guerra política, entendeu? Sendo objetivo. Que só chega, apresenta a informação e pronto, você tira suas próprias conclusões, sabe? Eu sinto falta disso. Eu sinto falta da grande mídia abrir a oportunidade para as pessoas tirarem as próprias conclusões. Sim, eles querem concluir para todo mundo. É tipo, você chega numa pessoa e você fala, ó, tem um monte de bolsonarista acampando na frente de quartel há 23 dias. Por causa, os pedidos deles são tal, tal, tal e tal. Tire as suas conclusões sobre o que você acha. Não. Manifestações golpistas na frente de quartéis pedem golpe militar. Sim, sabe? Sim. Tipo... Você molda o imaginário das pessoas. Sim, sim. Eu até acho que eles teriam liberdade de chamar de golpismo porque eles estão pedindo um golpe mesmo, né? Então, mas depende das pessoas. Tem mas, gente exemplo, que tá ali, que eu vi muita gente pedindo, como é que fala? Intervenção federal. Federal. Intervenção federal nem se aplica ao caso que a gente tá vivendo agora, sabe? Meio que a galera tá desesperada e fala, dá um jeito nessa porra que não dá pra ter o Lula sendo presidente. E aí eu te pergunto, de novo, dá pra ficar bravo com essa galera? Não, eu não fico bravo com eles. Então, não tô falando você, mas tipo, a galera que fica brava, né? Dá pra você ficar bravo com essa galera? Porque isso é fruto de um desespero tão grande. As pessoas ficaram tão desesperadas que elas estão pedindo ajuda pra quem quer que seja, né? Pro céu e pro inferno, o quê? Você acende uma vela pra Deus, mas pro capeta. Quer atender primeiro, você aceita. Sim. Né? Sim. É porque, na visão de muitos, inclusive na minha, já houve uma ruptura institucional quando o STF decidiu ignorar a Constituição. A primeira ruptura, sinceramente, eu acho que tudo isso começou quando eles decidiram mexer os pauzinhos deles pra acabar com prisão em segunda instância. Foda. O foda é que prisão de segunda instância não está prevista mesmo na Constituição, tá ligado? Eu acho que veio talvez anteriormente. O foda é que, na época do impeachment da Dilma, eu acho que não devia ter sido impeachmentada a Dilma, cara. Eu acho que ela devia ter ficado lá e terminado lá pro processo... Porque o que aconteceu? No impeachment da Dilma, o judiciário começou a ser ativista. Sim, isso é verdade. Ativista pra caralho. Ativismo judiciário começou naquela época. Isso é verdade. E eu acho que foi por causa desse impeachment aí, mano. Então, mas eu acho que o impeachment ele tinha que acontecer. Eu acho que o judiciário pode ter começado a se politizar naquela época. E sim, realmente isso foi ruim, mas o impeachment tinha que acontecer. Você não pode ter uma presidenta que comprovadamente cometeu uma porrada de crime e falar, não, beleza, mas deixa ela terminar ali o que ela tá fazendo. Eu acho que isso não podia ter acontecido. Os crimes dela eram crimes que todos cometeram, tá ligado? O pedalada fiscal... até aí todo mundo devia ter sido preso, então, sabe? Então, essa é a lógica. Eu entendo que tinha argumentos jurídicos pra tirar Dilma e impeachment ela legalmente, tanto que ela foi, mas eu acho que, obviamente, o impeachment dela... Faltou gente. Não, o impeachment dela foi motivado por política mesmo. Não foi um impeachment porque ela cometeu muitos crimes, era porque ela era uma presidente ruim. Ela era fraca e ela não sabia negociar com o Congresso. E aí a gente entra na questão do ativismo judicial. Porque deviam ter levado muito mais gente presa junto com ela. E não levaram. Por quê? Porque agiram politicamente, não legalmente. Os direitos políticos dela logo em seguida. Ela tentou virar senadora de novo, mas perdeu. É ridículo. Pra você ver a zona que a gente tá vivendo. Sim. Tipo, tenta explicar isso pra um gringo. Não, ele vai dar risada, Aqui chega num gringo e fala, não, é o seguinte, ó, a gente teve uma presidenta que ela foi impeachmentada porque ela cometeu um monte de crime, mas ela nem presa foi, e ela teve os direitos políticos dela restaurados rapidinho. Sim. E aí, o cara que veio antes dela, do mesmo partido, que tava preso, condenado a não sei quantos anos, por não sei quantos juízes, com mais de 3.000 páginas de prova, tá solto também, com os direitos políticos restituídos, pode concorrer à eleição e estão dizendo que o cara ganhou. Então, explica isso pra um gringo, pra você ver a cabeça dele dando nó. Sabe? Pra minha cabeça dá nó. A nossa cabeça dá nó, nem precisa chegar no gringo. É que eu acho que a gente chegou no ponto que a gente meio que se acostumou com isso, sabe? Com o Brasil ser uma piada, né? Com impunidade. Tipo, a gente se acostumou com a impunidade. Gente, pelo amor de Deus, Zé Dirceu tá solto. Não foi só o Lula e a Dilma que ficaram numa boa. Todo mundo, o Guido sistema Mantega, tá numa boa, né?
sabe? O sistema continua intacto, né? Exatamente. E o sistema é foda, cara. Então a gente... O sistema é foda. Você tem esperança? Porque eu não tenho, de Olha, verdade. Eu acho que o Lula vai subir a rampa. Eu me obrigo a ter. Se obriga a ter? Eu me obrigo a ter esperança. Porque senão eu tenho esse hábito com tudo na minha vida. Tipo, se um dia eu descobrir que eu tô com uma doença terminal e que eu vou morrer daqui 6 meses, eu vou ter esperança de que o médico tá errado. Ah, claro, sempre bom. Sabe? Né? Então, assim, eu me forço a ter esperança de que as coisas vão dar certo com literalmente todos os aspectos da minha vida. Mesmo que no final não dê certo. Porque eu acho que você se tortura muito mais se você fica nessa do ai, não, vai dar errado e tudo mais. E às vezes o próprio sentimento de derrota aceitada, sabe? Tipo, eu aceitei a derrota, beleza. Às vezes a derrota nem tava garantida. Mas o sentimento de derrota se espalha tanto entre todo mundo que as pessoas desistem de lutar e aí sim você garante a derrota. Faz sentido, sabe? Né? Não quer desmotivar a galera. Né? Eu não quero desmotivar ninguém, eu não quero me desmotivar, porque, cara, a minha vida gira em torno disso, sabe? Eu acordo de manhã, eu abro o olho, eu pego o celular, eu assino a Gazeta do Povo, eu abro a Gazeta do Povo pra ver o que tem de notícia. Eu assinei a newsletter do Antagonista, eu entro pra ver o que tem no Antagonista, sabe? Uhum. E aí eu saio na sala, aí a minha mãe já me pergunta, e aí, quais que são as novidades? Né? A galera mais velha tá muito interessada no que tá acontecendo, né? Assim, o meu pai às vezes me liga, tipo, esses dias meu pai me ligou 11 horas da noite, falando, Duda, você viu esse negócio aí de que parece que o Lula morreu? Sabe? E aí eu explicando que não, porque estão dizendo que ele tá internado, ninguém sabe o que tá acontecendo, mas até aí é só rumor, né? Que aquela época que estavam falando que tinha um andar do Sírio-Libanês estava fechado pra ele e tudo mais. Agora provou-se que ele fez alguma coisa na garganta mesmo, né? Então ele tava mesmo como no é que hospital, chama? talvez. Leucoplasia. Que eu não sei o que é isso. É tipo, ele teve câncer na laringe. Tô ligado. Laringe, sei que ele teve câncer na garganta. E aí ele tá com leucoplasia exatamente no lugar que ele teve o câncer. O que é leucoplasia? A leucoplasia, ela é tipo umas manchas brancas que elas, quando você tem um histórico de câncer, elas tendem a ser malignas e elas podem indicar uma volta do câncer. Entendi. Só que aí parece que ele fez a cirurgia pra remoção, só que tipo, 4 horas de cirurgia e alta no mesmo dia. É muito esquisito. Tem uns caras com umas teorias da conspiração que eles trocaram o Lula, colocaram um dublê com uma máscara ali. Tipo a Taylor Swift, morreu e foi substituída, sabe? Os caras entram numa aspira muito louca também, então, né? E aí... Só que o mundo é tão louco que eu nem duvido, tá ligado? Então, é exatamente isso, porque aí eu fico pensando, mano, não tem como você duvidar. Eu duvido, eu acho bem improvável, mas não acho impossível. Eu acho improvável, mas impossível nada é. A gente chegou num ponto que nada é impossível. Os caras ficam falando que o Kim Jong-un foi trocado várias vezes. Porque ele ficou sumido uns tempos, né, na época do Covid. Sim. E pra gente tem... Como a gente não tá acostumado a ver os coreanos, a gente tem dificuldade em discernir um do outro. Você pega um gordinho coreano e coloca lá, você vai... Vai falar, é o Kim Jong-un, claro, pô. O cabelo tá igual ali. Xenofobia. É verdade. Não, mas é igual. E é igual deles pra cá também. Quando eles olham o brasileiro, ele acha que o brasileiro é tudo igual. Numa escola particular e olha pros meninos, é tudo a mesma cara. Tudo é. A verdade é que isso não é xenofobia, é só a diferença do cérebro que tá acostumado com o perfil e o cérebro que não tá, né? Mas, tipo... mas hoje em dia tem que explicar tudo. Sim, a gente tem que tomar cuidado. Não somos monstros, calma. A gente não odeia coreano, calma. Inclusive, assisti Round 6, muito foda. Da hora, não, é isso aí, Coreia. Isso aí. Comi uns biscoitinhos da Coreia. Força, Coreia. Mas, TV Samsung, cara. Tem um bonequinho de jogo japonês ali. Não é da Coreia, mas tudo bem. É do Japão, asiáticos. Olho puxado, tá tudo aí. Pior que eu sou mó fã da cultura japonesa e asiática, né? Assista anime pra Inclusive, aquele bonequinho ali é do quê? Do Persona 5? Não, é do One Piece. Tá. É que ele tá de costas, não tô entendendo. Ele tá de mal? Ele tá encostado na TV pra não cair. Tá. Agora eu identifiquei. Ele tá fazendo um moonwalk pra frente. Essa base aqui é meio... Meus Funko Pop vive tombando pra frente também com a base. Tá de um jeito certinho pra ficar. Da hora. Então quer dizer que o Monark é otaku? O otaku a gente tá exagerando um pouquinho. Mas eu gosto pra caralho de anime. Eu assisti muito anime. Eu gosto de Jojo. Pode crer. O Igor, que é fãzaço do jogo. Da hora, fazia as poses. Mano. O meu namorado que me convenceu. Eu assisti, inclusive, um beijo pro meu namorado lindo.
Ele é otaku também. Não, ele, na verdade ele só gosta de Jojo. O Jojo tem uma fanbase enorme, né? É muito legal, é porque ele é bem caricato, né, o Jojo. Ele tem bastante personalidade. Lançaram a 6ª temporada, eu vi que a protagonista era mulher, eu pensei, meu Deus do céu, vão querer lacrar com o Jojo. E não lacraram, eu fiquei muito feliz. Gostaram. Fiquei muito feliz. Depois de 6 temporadas, né? É que hoje em dia os caras botam a protagonista mulher, você já fica com o pé atrás, né? Assim, é porque... O problema do Hollywood identitário é esse. Eles ficam colocando personagens diversos em papéis de protagonismo pra estar em diversidade, só que foda-se o roteiro também. Se a gente fez isso, não precisamos pensar no roteiro. É porque você vai ver, o filme que o protagonista é um cara branco, genérico. O filme, o foco dele é o roteiro. Porque o protagonista é um cara branco, genérico. Sim. Agora, o filme em que a protagonista é uma mulher latino-americana, tipo o filme da Camila Cabello, né? Uhum. Cadê o roteiro? Enfiaram no rabo. E aí eles ficam colocando um monte de lacração no roteiro, tipo, um monte de sinalização de virtudes da trama, tá ligado? Um falso virtuosismo pra pagar pedágio pra galera. Pra ganhar dinheiro, na verdade. Porque tem uma cultura... eles ganham, mas eles perdem, né? Eles ganham de um lado, eles perdem do outro. A galera que é mais woke, eles adoram. Eles, não, shut up and take my money, né? Tipo isso. Agora, a galera que é mais pro lado de lá, não, vamos censurar então, né? Que nem aquele filme novo que vai lançar... Olha como já mudou de assunto, né? Aquele filme novo que vai lançar da Disney, parece um Mundo Estranho. Vai lançar uma animação nova que eu vi o trailer e eu pensei, ai, que linda! Aí um dos personagens principais é um menino que vai ter um namorado. Eles são um casal gay num filme pra criança. Entendi. E eu não gosto muito dessas coisas. Em filme infantil. É porque você coloca no protagonismo um homem, a homossexualidade, né? De certa forma. Eu não sei, tem muita gente que é gay, né? Sim. Eu acho que eles querem ver um filme onde eles são os personagens principais. Mas, entendeu? cara, é um filme infantil. Pra criança, né? É um filme infantil. Por que você quer ser protagonista de um filme infantil, cara? Mas você acha que existem crianças que nascem gays? Eu não sei até que ponto eu acredito nisso. É que às vezes você vê umas criancinhas que é muito... Tipo, uns menininhos muito afeminados, né? Parece que é uma parada que vem de cedo, né? Uma predisposição, mas até aí, assim. eu tenho amigas que quando estavam no ensino médio juravam que eram lésbicas e hoje em dia estão falando que não, isso aí foi surto daquela época, não sou não. Mas com mulher tem então, isso, né? Com mulher, mas com homem é diferente, eu acho. Mas aí, eu sei lá, eu não gosto desse tipo de coisa com filme infantil, porque eu sou da seguinte opinião. Eu acho que, óbvio que algumas coisas vão fugir do padrão. Mas o padrão social, ele existe por um motivo. Sim. Ele existe porque ele foi posto em prática por muitos anos e ele tem dado certo para manter a nossa sociedade funcionando. Então, mais ou menos, né? Porque não tá funcionando. Tô usando. Tentar. Tipo, se você for falar como uma pessoa mais conservadora, sim. Você conserva os padrões que resistiram aos testes do tempo, certo? Bom, você precisa que a sociedade tenha filhos, né? Sim. Então, eu acho que o que você deve apresentar como padrão, como normal... É o padrão comum, porque eu acho que o padrão é o que tem que ser ensinado. Óbvio que vai ter gente que vai sair do padrão. E tudo bem, merece respeito, merece ser acolhido pela sociedade. Sim. Mas é algo fora do padrão. E se você for querer ensinar pra todo mundo qualquer fuga de padrão, pelo amor de Deus. E não é isso que a gente vê. Eles não estão preocupados em abranger todos os tipos de minorias identitárias. Eles querem abranger as minorias identitárias que deem dinheiro. Sim. E isso deixa muito óbvio que a intenção deles não é acolher ninguém. É fazer dinheiro. Óbvio, no fim é sempre dinheiro. Entendeu? Né? É fazer dinheiro e ainda por cima dar uma doutrinada. Porque são estúdios de esquerda. E porque tem gente que compra a doutrinação, né? Exatamente. Porque a doutrinação acontece fora dos filmes. Mas você não viu o hate que a menina do filme novo do Pantera Negra levou naquela época? Não vi. Ela não quis tomar a vacina do Covid. E aí ela foi demitida? Não foi! E aí os fãs da Disney ficaram putos com a Disney porque a Disney não demitiu a menina. E porque ela tá no filme novo. Ela era irmã do T'Challa, a Shuri. Eu não manjo muito da história. Tá, enfim. O Pantera Negra tem uma irmã. Sim. E a atriz que faz a irmã dele, a Shuri, não quis tomar a vacina. Aí deu uma atrasada nas gravações, porque ela não tava vacinada, então eles esperaram dar uma diminuída e tudo mais. Entendi. E, cara, essa daí, ela mesma. Pode crer. Eu nem sei se eventualmente ela tomou ou não, mas eu sei que teve uma época que ela falou que ela não queria. Direito dela também, né? Eu não tomei. Pode ser, pode crer. Entendeu? Sim. Oxe, meu pai tomou todas, meu namorado tomou todas e mais algumas. A minha mãe tomou uma só, eu não tomei nenhuma. Eu tomei uma. Até aí,
Entendeu? E aí você entra nos vídeos dela, que teve, dela com aquele terno igual do Chadwick Boseman, dela fazendo assim, em homenagem a ele, porque ele morreu e tudo mais. Sim, sim. Você entra no vídeo, é todo mundo falando, ela é anti-vax, ela é fascista, porque quando você tá acostumado com uma indústria de esquerda, certo? Aí vai lá essa indústria de esquerda, a pessoa, não vamos demitir essa menina. A base dessa indústria já tá tão acostumada com esse cancelamento que isso se volta contra a própria indústria. Sim. Porque eles começam a criticar a indústria por não ter demitido a menina. Só que é assim, eles criam um monstro. Eles vão radicalizando cada vez mais a cultura, E quem que criou esse monstrinho? Foram eles. Eles alimentaram pra ganhar dinheiro, né? Porque eles vão moldando isso no imaginário coletivo e eles vão lacrando com os atores e tudo mais. O Mark Ruffalo no Twitter, o Leonardo DiCaprio no Twitter. E fica falando da Amazônia. Tipo... O que o cara tá... Mano, olha essa floresta do teu país, tá ligado? Pra Amazônia, a verdade é essa. Quantas vezes ele já vem na Amazônia, sei lá, ajudar uma ONG, ajudar uns índios? Tipo, sei lá, cata uma enxada, ajuda um índio a plantar milho, sei lá. Eu acho que ele devia ficar cuidando do país dele, né? De qualquer jeito. Grava teus filmes. O país dele tá cheio de problema. Once Upon a Time em Hollywood foi da hora. Grava teus filmes e fica quieto aí. A verdade é que tem muita gente bilionária que patrocina o Leonardo DiCaprio, que falou, Leonardo, você é uma voz lá pro Brasil, todo mundo te conhece lá, eu preciso que você avance essa agenda aqui. Toma uns bilhões aí. Sim, exatamente. Aí ele vai militar pra caralho. Claro, pagando. Pagando bem que mal tem, né? Sim, sim. Então, é uma indústria, assim, hollywoodiana, né? Mas não só Disney, enfim, toda essa grande mídia de filmes, séries e entretenimento e cultura pop, eles vão moldando isso na cabeça da galera mais nova, essa cultura de cancelamento, essa lacração woke, né? E quando eles mesmos não seguem isso por um segundo, como foi o caso da Shuri no Pantera Negra, a própria base deles se volta contra eles, porque eles criam um monstro e chega uma hora que eles perdem o controle desse monstro. Mas eles não cederam, né? Graças a Deus. Eles não cederam, pelo menos que bom pra menina, né? Sim, sim. Ela até veio a público ela falando, gente, eu não sou antivacina. Porque você não querer tomar uma vacina não significa que você é antivacina. Talvez você só não queira aquela vacina específica. Cara, a minha carteirinha de vacinação tá lotada de vacina. Sim, sim, a minha também. Entendeu? Eu não quis tomar a do negócio do lá COVID. que... eu não quis tomar a do... Pode falar, já Pode falar. Eu fui censurado no Brasil todo. Mesmo, né? O que é um peido pra quem já tá cagado, né? A vacina do Covid eu não quis tomar porque eu não me senti segura. Entendeu? Tudo bem. Até aí, eu não tive Covid. Ninguém na minha família teve Covid. A minha cunhada teve, foi bem fraquinho. Sim, eu tive Covid e foi bem de boa também. Então, né? tipo... Não foi... sim, houve muita... Politização. Isso, e a mídia quis espalhar o medo na sociedade, porque com medo você controla as pessoas. Sim. Você bota todo mundo numa focinheira, nesse caso foi literalmente... É verdade, com a máscara, né? E você ganha dinheiro. Medo causa dinheiro. Você entrava numa farmácia, cara... Comprava um monte de remédio só pra garantir. A própria farmacêutica. Você quer vitamina Z, vitamina C, vitamina Y? Você quer máscara? Você quer luva? Você quer o autoteste de Covid? Também tem esse teste aqui. Você quer levar essa porra toda? A gente faz por R$1.000 pra você. Dá desconto. Sabe? Entendeu? Faz nosso cartão que tem desconto. Então, eles fizeram muito dinheiro com isso. Sim, sim. Sabe? Você instaurar tanto medo assim na sociedade, você faz dinheiro. E você também testa o quanto que as pessoas estão dispostas a te obedecer, né? Até verdade. que ponto elas vão. A subserviência. Sim. Né? Até que ponto a subserviência das pessoas vai. Tem até um livro que... Quem tá usando máscara até hoje, assim... Cara, é surreal. Se você não é uma pessoa idosa e com a sua saúde frágil, eu não entendo por quê, mano. Cara, às vezes, eu tô indo lá no prédio da Jovem Pan, e pra ir no prédio da Jovem Pan, eu desço na Trianon MASP e eu passo em frente àquele objetivo que tem na Gazeta. Cara, é um monte de adolescente saindo da escola de máscara. Eles ainda não é usando? mais... Tipo, tem uns que estão sem, porque não é mais obrigatório. Sim, sim. Mas tem uns que ainda estão usando. Você vê, né? Tipo, você olha pra cara desse adolescente e, tipo, você sabe que aquilo ali é um militante de esquerda. Pode crer. Ele tá usando aquela máscara porque ele quer que você saiba. Ele até se diferencia, né, dessa forma, né? Da mesma forma que eu não usava quando tava todo mundo usando. Sim, sim. Porque, sinceramente, eu queria que soubessem que eu não era a favor dessas coisas. Sim. Bom, eu usava máscara só dentro dos locais, né? Porque eu não quero... Eu usava onde era obrigatório, só então, pra não arranjar problema. pra não arranjar problema, sim. Só pra não arranjar problema. Porque, tipo, cara, lá onde eu moro, lá na Praia Grande, tava, tipo, o pessoal na areia de máscara.
pessoal no meio do mar de máscara. Não faz nem sentido. Não faz sentido. Sua máscara tá ensopada, cheia de areia. Não Você vai sentido. pegar outro tipo de doença. É verdade. Então, Não tipo... tem só Covid no mundo, né? Foi muito louco a estratégia de medo generalizado, de pavor que fizeram na sociedade. E usaram pra controle político, né? Sim. E aí... não mordeu a bunda deles, né? Não. Nada atinge a Globo, né, aparentemente. Eles podem fazer a merda, tipo... Eles ficam chamando os caras lá de apoiadores de golpe. Pra mim, os maiores apoiadores de um golpe que existe no Brasil é a Globo. Eles apoiaram o golpe do judiciário. Sim. Todo mundo que tá apoiando o Alexandre de Moraes tá apoiando um golpe, na minha opinião. Porque exatamente. O que ele fez, o jeito que ele tá tratando a Constituição e o cargo dele, é um golpe de Estado. Ele colocou o país num estado de exceção, entendeu? Exatamente. Eu não tô exagerando aqui. Nem um pouco. É que as pessoas... É que, tipo... Pra quem não tá informado, pra quem não tá acompanhando, parece que eu sou maluco, parece que a gente é maluco. Mas não, é a realidade, mano. As pessoas, você pergunta, tá, o Alexandre de Moraes faz parte de que órgãos? A pessoa não vai saber nem dizer. Nem sabe qual que é a prerrogativa do STF, não que sabe tá nem pra que serve. É difícil. E às vezes a gente vê que a gente que nem quer ir atrás, né? Infelizmente, às vezes a gente percebe que a gente que nem, tipo... Não, eu vou continuar aqui enchendo o saco de vocês, eu posso até estar falando alguma coisa errada, mas eu não vou atrás da informação que vocês estão me passando, não. A maioria das pessoas só quer trabalhar, comer o iFood deles, a comida deles, assistir a Copa do Mundo. Mas aí a gente pode entrar também na questão do porquê que a esquerda ela usa um discurso tão apelativo pro emocional, né? Sim, porque ela pega essa galera. Ela pega essa galera, tipo, não importa que eles sejam totalmente incapazes de cumprir as promessas de campanha que eles fizeram. E que eles já tenham feito merda pra caralho no passado, né? Não é como se que o Lula fosse um político desconhecido. Não sei o que ele vai fazer. Todo mundo sabe o que ele fez. Aí você sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe. É roubalheira atrás de roubalheira. É venda do Brasil pro exterior, né? Só que aí eles chegam e eles usam e abusam daquele discurso de não. Pô, tem os planinhos de governo que o PT soltou. A gente vai acabar com o genocídio da juventude negra. Tava escrito. Caralho. Que genocídio de juventude negra, gente? Talvez eles estejam falando das guerras nos morros, né? Causados pelo governo Bolsonaro durante a epidemia de Covid-19. Sério? Porque falaram que as políticas do governo Bolsonaro mataram jovens negros e bibibibu. Nossa senhora. O parágrafo é isso. Ai, meu Deus. Então, porque se fosse sobre a guerra das drogas, eu acho que eles têm até razão. Porque, tipo, é um local onde a maioria da população é negra. Então é óbvio que a maioria das pessoas que morrem ali vão ser negras, né? E é o local onde a maioria dos assassinatos acontecem também, né? Sim, e aí a gente pode entrar até na questão de, realmente, as comunidades são mais ocupadas por pessoas negras porque as comunidades se iniciam com o fim da escravidão. Os escravos, eles são libertos, eles precisam se estabelecer em algum lugar e eles começam a construir casas nos morros. Sim. E isso evolui para as comunidades que a gente tem hoje em dia. Então, é disso que se dá. Sim. Então, realmente, seria até um discurso que a gente poderia encontrar algum tipo de lógica, mas não é. Entendeu? Eles apelam para uns discursos que não fazem sentido nenhum. Não, porque o pobre, ele quer voltar a comer picanha e tomar cerveja, e ele quer voltar a trabalhar, e ele quer salário mínimo. Só que, tipo, os menores níveis de desemprego vieram agora. Sabe, os menores níveis de assassinato vieram agora. Sim. Melhorou bastante nesse sentido. Em 2019, eu não parei para acompanhar como é que foi esse ano, por exemplo. Mas eu sei que em 2019, quando o governo Bolsonaro começou, no fim de 2019, fizeram o cálculo e a gente teve o menor número de assassinatos de transexuais da história do país. Foda demais. Porra! Sim. Mas por que isso aconteceu? Culpa do Bolsonaro, viu, esquerda? Mas por que isso aconteceu? Porque todos os assassinatos, no geral, reduziram durante o governo Bolsonaro. Inclusive das trans, entendi. Entendeu? Só que aí você não vê ninguém falando isso. Eles falam que não, porque é um governo homofóbico, racista, genocida, machista, né? genocida. Ele diminuiu 20 mil mortes por ano durante 4 genocida. anos. É genocida. Só são 100 mil pessoas que deixaram de morrer. Exatamente. Não, 80 mil pessoas que deixaram de morrer, cara. 80 mil. Exatamente. E aí, tipo, eu sei que parece clichê quando a gente quer falar de genocídio, mas, tipo, mano, morreu gente em todos os países, cara. Sim. Nos Estados Unidos já tá com o quê? 1 milhão de mortes por Covid? 900 mil? Sim. Por aí. Só que eles têm mais população, né? Sim, mas é um país mais envolvido lá. Eles têm, sim. Sabe? A população tem mais saneamento. Aqui a gente não tem nem saneamento básico. 50% das pessoas do Brasil não tem onde cagar. Né? 50% da população do Brasil não tem acesso a saneamento básico. Óbvio que vai morrer mais gente aqui. É o país lógico. É uma bagunça. E outra, é assim, aqui morre muita gente a mais em tudo.
Sim. Desde sempre. Porque é um país violento. É um país que carece de saneamento básico. Por quê? Porque a gente está lidando com um histórico de corrupção de décadas, entendeu? Sim. Então é Séculos. óbvio que se você tem dinheiro sendo desviado da infraestrutura, vai faltar saneamento básico para as pessoas e elas vão ter mais facilidade de morrer de diversas doenças. É óbvio que se você está desviando verba da saúde, vai faltar hospital bom sendo construído, entendeu? Sim. Então, assim, todo aquele dinheiro que foi desviado na época do PT, se não tivesse sido desviado, tivesse sido investido onde deveria ter sido investido, cara, vocês podem ter certeza que o Brasil ia ter tido, tipo, 300 mil mortes no máximo. Ah, sim, a gente teria sido... O PT perdeu a oportunidade de ouro, né? Que foi na época que o país estava com boom de commodities, Eles entrava podiam dinheiro. ter sido tudo. A gente podia ter transformado o país numa Austrália da Sim. vida, né? Um país bem desenvolvidão, assim. Podia ter sido. Podia É. ter sido Ainda tudo. pode ser, né? Mas não parece que vai. sim, O brasileiro não é. quer, o brasileiro prefere picanha. Exatamente. O brasileiro, ele, às vezes, ele vota pelo emocional mesmo, ele vai no que pega o coração, não importa se é lógico ou não. Esses dias, eu tava num BlaBlaCar e o motorista, ele era de esquerda e ele puxou o papo, né? Ele começou a puxar o papo e eu pensei, tudo bem, vamos entrar no papo, né? E aí, a gente começou a falar e ele falou assim, não, porque o Bolsonaro falou muita coisa absurda. Eu falei, tá, ele pode ter falado uma coisa ou outra que te deixou chateado, mas o que ele fez que tenha te prejudicado? Ah, mas ele falou muita coisa. Tá, mas falar, o opositor dele também fala. Um monte. Sim. Porque a gente tem que ter consciência de que são dois velhos, um de quase 70 e um de quase 80. Sim. Um era do exército e o outro era metalúrgico. Sim. Então são ambientes totalmente antifrágeis. O Lula não é progressivo nem um Você pouco. acha que o Lula tá se preocupando com pronome neutro? Lá no Flow ele falou, tem uns caras aí que quer fazer a gente acreditar que existe algo além de homem e mulher. Ou que um homem pode virar a mulher e uma mulher pode virar... Entendeu? Isso não é nada progressivo. Nem pouco. Não é nada woke, não é nada Nem o que um a galera pouco. que votou nele quer ouvir. Né? Porque ele é um senhor metalúrgico, sabe? Sim. Então é óbvio que esse tipo de homem não vai ter o comportamento que a militância jovenzinha de esquerda espera. Sim. A diferença é que eles se espantam quando o Bolsonaro fala, mas eles não se espantam quando o Lula fala. Eles não se espantam nem quando o Lula rouba todo mundo. Eles fingem que eles não veem acontecendo. É negacionismo. Negacionismo, né? É negacionismo. Falar que Eles- o Lula é inocente. Eles gostam dessa palavra, então vamos usar essa palavra. É negacionismo. O Lula falou, ainda bem que Deus mandou esse monstro chamado coronavírus. Cadê que criticaram? Não. Não Lula criticaram. pode falar. Se você é de esquerda, você pode falar qualquer coisa. Você pode, você tem o Não pedágio. só falar, mas você pode fazer qualquer Sim, coisa. e se alguém te questionar, você fala, não, eu amadureci como pessoa. Eu tava em desconstrução. Eu estou em processo de desconstrução, sabe? É o machismo e racismo e eu não sei É o que nem estrutural. a Paola Carosella, que fica falando, todos nós, brancos, somos racistas. Pra mim, isso é a atitude mais covarde que tem, porque você tá basicamente querendo uma chancela pra ser racista à vontade e depois dizer que é porque todo mundo é assim e a gente tá se desconstruindo. Pode crer. Ai, porque eu sou um homem em desconstrução, a nossa sociedade é machista, então me desculpa se eu fui machista com vocês, mas a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. É muito fácil quando você taca a culpa no inimigo invisível. Sim. E também ele joga todo mundo debaixo do ônibus, toda a sociedade debaixo do ônibus, todo mundo merda mesmo. E ainda colhe crédito de eu sou eliminado, eu percebo isso, logo eu sou... todo mundo horrível, mas eu percebi o quanto eu sou horrível e eu quero mudar. Sim. Olha como eu sou ungido, né? Sim. Olha como eu sou uma pessoa incrível. É isso aí. É ridículo, porque você taca a culpa de um comportamento ruim seu no inimigo invisível, todo mundo bate palma, ninguém te responsabiliza por nada e vida que segue. Sim. Quando você tá na esquerda. Agora, quando você tá na direita, você perde tudo, você perde a sua fonte de renda, o careca bloqueia a tua conta bancária, manda a Polícia Federal bater na tua porta, você perde a tua imunidade parlamentar e um monte de coisa. Então não tem como dizer que a gente tá vivendo num sistema parcial. Porque a imparcial, gente, né? imparcial. Sim. Não tem como dizer que o nosso sistema é imparcial, porque não é. Não, inclusive eu tô completamente corrupto. A gente vive numa máfia que dominou o Estado e hoje implementou uma ditadura do judiciário. Exatamente. E é triste, né? É triste. A gente fala isso, mas a galera não... Porque se a galera realmente percebesse o que significa isso, não é possível que não estaria todo mundo na rua Não agora. tem como qualquer pessoa decente apoiar esse tipo de coisa.
Sim. Sabe? É que são pessoas que eu vejo que elas se negam a querer aceitar, a querer entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, ó, tudo bem que fulano é oposição sua, tudo bem que você não vai com a cara de fulano, mas você acha certo isso aqui tá sendo feito dessa forma? A pessoa fala, não quero saber, eu não gosto dele, então ele que se foda. É exatamente isso. É exatamente isso. Até o dia que a água bater na bunda deles também. É. Entendeu? Né? Que eu sempre cito esse exemplo. Já citei na Jovem Pan, já citei no meu YouTube, vou citar aqui também. Aquele rapaz, o Vic Vanilla. Aquele satanista. Cabeludo? É. Ah. O cara tem o direito dele de ser petista, óbvio. Claro. Aí ele postou um vídeo defendendo o PT e o TSE removeu os vídeos dele porque não pegava bem pra imagem do PT. Ser associado com um satanista. Pode crer. Mas não são eles que falam de liberdade religiosa? Aí, outra, não tem que censurar de ninguém. Pelo amor de Deus, o cara tem o direito de cidadão dele, de apoiar quem ele quiser. Foda-se se tá pegando mal pra sua imagem, é o direito dele. É que o argumento é que ele foi pago pelo Eduardo Bolsonaro pra apoiar o PT. Ah, né? pelo amor de Deus, gente, esse eu não tinha ouvido ainda. Então, sempre tem uma desculpa, né, da galera de esquerda. Foi essa que eu vi. Mas a verdade é que não tem como apoiar a censura. Pra mim Não. é criminoso o que ele tá fazendo. É absurdo, só que aí você vê um Tinha que ser grupo de... impeachmentado e preso. Sim, Esse só cara. que aí você vê um grupo de pessoas que elas preferem passar pano pra censura porque elas acham que elas estão sendo favorecidas. Elas não têm estão sendo. Elas estão sendo favorecidas, mas por enquanto. Porque elas... Aí a gente entra naquilo que eu falei agora há pouco. Estão criando um monstro. Sim. Só que uma hora elas vão perder o controle desse monstro. Eventualmente, né? E aí, quando esse Já monstro perderam, estiver nunca batendo tiveram, na porta delas, elas vão falar: ai, meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Mas falta de aviso não foi. É. Tem um livro do George Orwell, Sim. que o Revolução dos Bichos. Uhum. A edição que eu tenho, ela tem um prefácio ucraniano, se eu não me engano. O prefácio foi escrito por ele em 1924. E era um contexto onde você tinha marxistas, comunistas, socialistas versus nazistas e fascistas, certo? É até por isso que cria-se aquela história de que nazismo e fascismo é de direita, né? Porque eles estavam contra os socialistas na época, então automaticamente de direita. Embora não seja bem assim, mas se a gente for entrar nisso, a gente vai ficar 8 horas falando aqui. Pode crer. Aí... a gente tem esse contexto histórico, certo? E o George Orwell, ele é um socialista não marxista, certo? Ele é da galera do Trotsky e tudo mais. Sendo da galera do Trotsky, a galera do Stalin estava perseguindo ele. Porque Trotsky e Stalin eram os que estavam disputando para substituir o Lenin. E acabou que ficou com o Stalin. Ou seja, Trotsky automaticamente se tornou inimigo. Pode crer. Então, o próprio Stalin mandou perseguirem o Trotsky e companhia, incluindo George Orwell. E ele fala nesse prefácio desse livro que ele, como um socialista, ele não defende nem mesmo a censura dos fascistas, que eram os principais inimigos deles na época. Ele, como pessoa, ele não defende a censura nem dos inimigos dele. Sim, sim. Porque ele tá vendo a censura chegando nele. Sim, sim. Entendeu? E aí ele fala que... Eu devia ter trazido pra ler o trechinho, mas ele fala: as pessoas não percebem que quando você defende a prisão infundada dos seus opositores, eventualmente essa prisão vai parar de ser só deles e vai chegar em você também. É, sim. É a mesma O cara história. tá falando isso desde 1924, Sim, sabe? sim. E A agora gente a gente tá tá vendo. alertando disso desde 1924 pra antes. Sim, sim. E vai chegar no momento em que essa galera vai ter a cara de pau de olhar pra gente e falar: ai, mas eu não imaginei que fosse chegar nesse ponto. Pois é, né? Sabe? E ele previu, né? Previu com o livro dele também, em 1984. Sim, muito bom, inclusive. Que previu exatamente o que está acontecendo agora através do Exatamente. judiciário, né? Exatamente. O Ministério da Paz cuidava da guerra. Ignorância é... Ignorância é sabedoria, que eles falavam? Guerra é paz, ignorância é sabedoria. Sim, enfim, é o slogan do censura é livro. liberdade. É assim, é profético. É bem profético. O Alexandre de Moraes, toda vez que ele mata a democracia, é em prol da democracia. Sim. Ele é o pior defensor da democracia que a gente já viu na Ele é o face da democrata terra. mais antidemocrático do mundo. É verdade, é verdade. Sabe, tipo, não, ó, eu sou um defensor da democracia. Eu sou aqui, eu sou o careca e eu sou um grande defensor da democracia. Aí eu tô vendo não sei quantas mil pessoas na rua protestando pacificamente
Então eu vou lá e eu vou mandar prender todo mundo e congelar as contas bancárias deles. Mas foi... Em prol da democracia. Mas eles estavam obstruindo as pistas, né? Mas esse povo que tá obstruindo as pistas, eu até entendo você ir lá e mandar desobstruir e tudo mais. Mas você congelar a conta bancária dos caras, qual que é o sentido disso? Tinha gente que teve a conta congelada que nem tava na manifestação. Eles congelaram a conta dos empresários, né? Eles foram pra cabeça. Os caras, é empresário que tava financiando as barraquinhas de comida das manifestações, tá ligado? Sim. Os caras nem estavam lá. Pode crer. Entendeu? Teve um que, eu não vou me lembrar o nome do cara, mas eu acho que ele nem financiou nada. Ele só compartilhou umas coisas a favor da manifestação e foram lá e congelaram a conta bancária do cara. Qual é o sentido disso? Como que você pode dizer que isso é pra defender alguém além de você mesmo? Sim, é impor medo, que ele sabe que o cerco tá fechando em volta do cara, né? Sim. A sociedade não vai só tolerar uma imposição do Lula dessa forma, goela abaixo e foda-se. E com o judiciário censurando todo mundo. Mas esse negócio de prender, de parar a rua, já deu assim. Sim. Não, mas isso o próprio Bolsonaro já falou que ele não quer que faça. Mas ainda tá acontecendo, né? Meio bosta isso. Eu acho meio triste. Eu vi um cara que queria levar o filho dele pra fazer uma cirurgia de olho lá, pra ele não ficar cego e não conseguiu, tá? Um negócio assim. Eu vejo umas cenas assim e falo, tá bom, mano, você quer defender o país? Acho foda, mas não atrapalha a vida das pessoas, não. Tipo, você é um caminhoneiro, você quer parar de trabalhar, você quer fazer uma coisa? Para, à vontade, você pode fazer isso. Ninguém pode te obrigar a trabalhar. Mas não enche a rua. Não tira o direito do outro, ir e vir, e fazer as coisas deles. Não bloqueia a rua. Não bloqueia a rua, isso é você errado. Você quer ir lá na frente do quartel, encher tudo de gente, lindo, bem, maravilhoso, vai à vontade. Fica à vontade, mas dorme não impede o direito dos outros, porque não faz sentido uma manifestação por liberdade impedir o direito de ir e vir das outras pessoas. Não faz sentido nenhum. Vira arruaceiro mesmo. Vira terrorismo pra mim. Esses dias eu tava vendo o Fernando Conrado falando numa manifestação que, tipo, chamaram ele lá pra falar, ele tava num telão e tudo mais. E uma galera não gostou do que ele falou e começaram a pedir pra desligar o telão dele. E, tipo, quem tava apresentando eram os meninos do canal Hipócritas, sabe? Nossa, eles deram um corte tão lindo no pessoal que começou a mandar desligar o telão. Porque eles falaram, gente, a gente tá justamente falando sobre censura aqui, vocês estão mandando desligar o telão do cara? É foda. Pelo amor de Deus! Pra você ver como essa massa de direita que tá nas ruas, elas não estão defendendo liberdade de expressão de verdade. Um pedaço... Às vezes eu vejo que não. Um pedaço realmente... Eles só estão defendendo o lado deles. Eles querem defender a não volta do Lula. Eu acho que acabou que virou uma manifestação tão difusa, com tantos temas e tantos interesses diferentes, que esse tipo de gente, infelizmente, acaba dando munição pra quem tá querendo chamar a gente de golpista, né? Eu já fui algumas vezes, porque eu moro do lado da Fortaleza de Itaipu, né? A Fortaleza de Itaipu é onde o Bolsonaro fica hospedado quando ele vai pra Baixada Santista. Ah, entendi. Porque é uma base militar. Ele sempre fica em base militar, eu fiquei sabendo, quando ele vai se hospedar. É sempre hotel militar, essas paradas. E ele fica lá na Fortaleza de Itaipu, é perto da minha casa. E o pessoal tá acampado ali na frente. Eu fui lá algumas vezes. O pessoal tá de boa ali, tá todo mundo tranquilo. Tem uma galera pedindo intervenção federal, tem uma galera pedindo GLO, tem uma galera pedindo artigo 142, tem uma galera pedindo... Eles têm direito de pedir qualquer coisa. Se eles não travarem a rua... Inclusive, artigo 142, intervenção federal e GLO estão na Constituição. É bom, então. Entendeu? É direito deles. Então eles podem pedir isso à vontade. Tem gente pedindo... anulação de eleição, tem gente também na CPI. Tudo legal, tudo então, manifestação tipo, legítima assim, da sociedade. Beleza. Agora, quando o pessoal fala, não, intervenção militar e tudo mais, eu já não... Fica difícil pra mim apoiar esse tipo de movimentação. Eu acho que eles poderiam ganhar mais apoios sem pedir um golpe, né? Eu acho que um golpe é demais. Porque, tipo, muita gente nem tem noção do que uma intervenção militar representaria. Tem gente que acha que os militares vão chutar o Lula de volta da cadeia e estender o tapete vermelho pro Bolsonaro. Exato. Não é isso que acontece, sabe? O Congresso é dissolvido, o Judiciário é dissolvido. O Bolsonaro... some ignorado, de cena, ele some, Então, assim... Tudo pode acontecer ali também. Sim. Tem muita gente que fala muito bem do exército e tal, mas... Tipo, eu deposito muita confiança nas Forças Armadas. Por que exatamente? Porque o Bolsonaro, enquanto presidente, é literalmente chefe supremo das Forças Armadas. É o título. Mas você acabou de falar que ele vai ficar no escanteio se for intervenção? Mas se houver uma intervenção.
Então, mas é nesse Esse que é o ponto, porque aí o poder sai da mão dele e passa pra eles. Então, mas aí você confiaria neles pra ter o poder total? Eu também não. Não, em caso de intervenção, eu seria oposição. Eu também. Eu me oponho a uma oposição, porque, por exemplo, as pessoas falam muito de 64. Cara, é uma situação totalmente diferente. E outra, vamos combinar? Ó, muita gente não vai gostar do que eu vou falar. O pessoal que é da minha base sempre me xinga quando eu falo isso, mas eu falo do mesmo jeito, porque eu espero que alguns deles tenham, assim, escutem com calma, com uma boa vontade no coração, deixem ali no escanteio da cabeça deles e depois busquem mais informação sobre isso. Então, para não dizer que sou eu que estou inventando, eu vou dizer que eu realmente tirei isso de um livro do Olavo de Carvalho, tá? Eu tenho um livro dele que, se você quiser pegar, no Diário Filosófico, volume 1, a primeira página já é ele falando sobre isso. É um excerto dele, que ele postou no Facebook dele, dissertando sobre isso. 64. A gente tinha a ameaça de um golpe comunista armado. Por questões de Cuba, enfim, Venezuela, países aqui da encosta que realmente estavam querendo invadir o Brasil e falar, não, ó, agora a gente manda aqui também. Era uma ameaça de golpe armado. Então, o que falaram? Não, beleza, bota os militares para eles combaterem esse golpe armado, eles vão fazer um governo de transição de 3 meses e vão ter novas eleições e tudo mais, e aí o pessoal escolhe o presidente. Aí eles entraram, impediram o golpe armado. De fato, parabéns, militares, muito obrigado. Só que aí eles postergaram o governo de transição deles para 6 meses... Depois 30 anos. Depois para 1 ano. E aí, quando você foi ver, eles ficaram 30 anos lá. E durante esses 30 anos, surgiu o PT. Durante esses 30 anos, surgiu a maioria dos sindicatos que a gente tem hoje em dia. Durante esses 30 anos, foi quando todo o aparelhamento do nosso sistema estudantil começou, do nosso sistema educacional. Durante esses 30 anos, foi quando as maiores vozes da esquerda surgiram. E eles estão usando desses 30 anos como carta branca para fazerem o que quiserem até hoje. Sabe? Foi durante esses 30 anos que começou a teologia da libertação aqui no Brasil. Que um monte de socialista de esquerda começou a dominar a igreja. Foi durante esses 30 anos que tudo isso aconteceu. Foi um militar que permitiu que o PT fosse criado. Talvez ele tenha até criado as condições perfeitas para que um movimento desse tipo surgisse, né? Palavras do próprio professor Olavo de Carvalho e não minhas. Então, se vocês forem brigar com alguém, briguem com o professor. Vai ter que contratar uma espiritual ali. Contratem alguma cartomante, alguma vidente e briguem com o professor, tá? E eu sei que ele não ligaria se brigassem com ele, então eu vou parafrasear o professor aqui. O erro deles foi ter ficado muito tempo. Porque eles impediram uma revolta armada, mas foram justamente eles que possibilitaram toda a revolta cultural que aconteceu. Pode crer. Professor Olavo fala isso nas primeiras páginas do Diário Filosófico. Qualquer um que tiver o livro pode consultar. Entendi. O poder corrompe, né? Deve ser muito bom mandar um país assim, com carta branca, igual os militares tinham, né? Deve ser muito bom. E outra, teve gente de direita, os principais pensadores conservadores do Brasil pularam fora do Brasil naquela época. Pode crer. Entendeu? Eles não foram necessariamente exilados, que nem aconteceu com muito cantor progressista. Mas eles pularam fora, porque se tornou um ambiente meio insalubre. Tipo, pro afegão médio, pro cidadão que não tava mexendo com política... Pro cidadão que realmente só queria ali a segurança de poder sair, saber que vai ter uma viatura em cada esquina e número de assalto diminuindo e tudo mais, ok, beleza. Pra quem quer ficar na rodinha de hamster, né? É por isso que a gente vê tanto idoso falando que não, que na minha época não tinha assalto e tudo mais. Meu pai fala muito isso, Pode né? crer. Mas é porque você não trabalhava com política. E também não tinha um tráfico de droga tão forte que tem agora, né? E você não era um questionador do sistema. Porque não existe conservador que apoie golpe militar. Da mesma forma que não existe esquerdista que apoie golpe militar, porque é uma coisa que não está em nenhum dos espectros. Sim, o esquerdista apoia a revolução do proletariado. Sim, mas, e assim, conservador não é a favor de uma mudança tão brusca de sistema assim. Nunca foi. Isso é coisa que é mais pra galera positivista e tudo mais, mas enfim, aí é outra discussão muito longa também. Pode crer. Mas, nessa época, quando você era um questionador político, independente de você ser de esquerda ou de direita, se você quisesse questionar o sistema vigente, você ia tomar na cabeça. Então, pro cidadão comum,
Pro cidadão comum, afegão médio, que não tá mexido com política nem nada, que só quer a segurança de poder sair sem ser assaltado, beleza, foi muito legal. E é por isso que você vê tanta gente idosa defendendo. Mas pra todo mundo que trabalhava como questionador político na época, inclusive os de direita, não foi tão legal assim. Porque quando você tá num regime que não quer sair por 30 anos, é óbvio que ele não vai aceitar que você tenha nenhum tipo de crítica contra ele. Que vai contra o poder dele. Ele quer ficar lá. Sim. E se a crítica é algo que abre a possibilidade de ele ser chutado pra fora, ele não vai te deixar criticar. É verdade. E é por esse motivo que eu sempre falo que eu sou contra a intervenção militar. Eu quero meu birolindo. E fora que, os Estados Unidos iam entrar, colocar sanções pra caralho. É lógico, aqui, sanção internacional, a gente ia perder tudo quanto é tipo de acordo. Ia virar Rússia, né? Ia virar Rússia. Exatamente, porque os países que são mais liberais economicamente não iam querer negociar com a gente. E os países que são totalmente esquerdistas também não iam querer negociar com a gente. Que eu acho que ia, viu? Eu acho que eles não iam querer negociar com o regime militar. Eu acho que a China e a Rússia ia cagar pra... mas talvez, só a China e a Rússia. Mas também, né? A China e a Rússia... Mas aí a gente ia fazer parte do grupinho dos isolados pra todo o resto do mundo. Mas a gente vai fazer, de qualquer jeito. Certo? A gente já faz, na verdade. O Brasil é uma colônia, né? Mas depende, porque teve muito acordo internacional sendo tecido nos últimos 4 anos. Sim, mas a maior parte dos acordos prejudica a gente, assim. Porque se você for ver, a gente estava tecendo muito acordo internacional com os Estados Unidos, por exemplo, até o Biden entrar. O Biden entrou e já falou, não, de vocês eu não quero mais saber, não. Bom, verdade. Talvez com o Lula agora a gente vire... Não, com certeza o Lula tem uma alta chance de atrair investimento do exterior, assim. Ele é bem visto lá no exterior, pelo que parece, não sei. Então, só que aí depende de que tipo de economia você está falando, porque existem países economicamente liberais que não vão querer se meter com ele. Tipo Noruega? A Noruega acabou de voltar, deu um fundo de $1 bilhão Mas ele já deixou bem claro com quem que ele vai querer se meter. Com quem, Ele já deixou bem claro quais países que ele vai querer fazer acordo. Ele mesmo já falou que assim que ele virar presidente, ele vai perdoar as dívidas que a Argentina tem com a gente. Bom. Entendeu? Então ele já tá deixando bem claro. Ele reconheceu Maduro como presidente. Bom. Entendeu? Vai ser... Ele já deixou bem claro o tipo de país com quem ele quer fazer acordo. Mas o Maduro tava lá na COP, lá. Então, só que... Macron sentadinho com eles, conversando com melhores amigos. E o Macron é outro vagabundo? Sim, é o vagabundo presidente da França, né? Exatamente. É outro vagabundo que também só se elegeu porque as taxas de abstenção na França foram colossais, as maiores da história. Sim, entendeu? Mas de fato ele vai ajudar o Brasil. Tipo, vai ajudar o Brasil, não. Vai ter relações com o Brasil. Vai ajudar a avançar a agenda petista. E globalista e que é diferente 20, de ajudar o Brasil. Bom, é verdade. Mas a mídia vai vender pra gente, pro brasileiro, que olha só, o Brasil voltou, o Brasil agora... mais um par internacional. Todo mundo ama o Brasil, agora veja só quantos bilhões estão sendo investidos aqui por essa iniciativa, graças ao Lula, o melhor bandido que nós já tivemos. Exatamente, nosso malvado favorito. Malvado favorito, verdade, né? É muito triste você ver o trabalho que a mídia faz, né? Porque... a ideia de você ter uma mídia é justamente ela questionar tudo. Sabe? A mídia é o... noticiar e questionar tudo, sabe? Que informa as pessoas, né? Em teoria. Mas eles são um braço do fascismo agora, na minha opinião. É um braço do fascismo. Porque é propaganda fascista, cara. Sim, de destruição, de reputação dos outros, de aniquilação do outro. Você desumanizar o seu inimigo pra você justificar que qualquer merda seja feita contra ele é uma tática fascista pra caralho. Sim. A mídia é fascista. É muito fascista. Pra mim, a Globo é fascista. Exatamente. Eles já me chamaram de nazista várias vezes, agora eu vou tomar na sua cara, Globo. Vocês são fascistas, Globo. Você já percebeu o quanto que é engraçado pra gente, tipo eu, ou tipo você, chamar alguém de fascista? Parece que a gente tá brincando, né? Porque a galera mais à esquerda usa tanto essa palavra que ela começa a perder o significado, ela começa a perder o peso que ela devia ter, né? Total, porque eles usam pra pessoas que não são, né? E aí todo mundo que discorda da esquerda é fascista. Aí, agora, o que significa ser fascista, então? Nada. Todo mundo que eu não gosto é Hitler. Todo mundo que eu não gosto é a reencarnação do Mussolini.
E aí as coisas começam a perder o sentido. Era uma palavra que era pra ser muito pesada, porque o fascismo foi um regime muito pesado. Sim, sim. E é muito pesado que a mídia, grande mídia tá fazendo. Exatamente. Só que a galera não percebe, né? Eles pegam a palavra e eles desmoralizam totalmente a palavra e a gente acaba ficando sem ter muito como acusar essa galera. Sim. Porque eles estão um pouco se ferrando se a gente chamar eles de fascista, porque é uma palavra que não tem mais peso quando é direcionada pra eles. É verdade. Só tem peso quando é direcionada pra gente. Sim, porque eles fazem todo um show, né? Oh, meu Deus! Essa marca saiu do programa porque ele falou isso. Ele é realmente um fascista. Olha só, a marca corrobora. Todo mundo... Cara, isso aqui é pior do que o que fizeram com você, mano. Foi triste, cara. Com o Flow? Foi triste. Isso aqui é pior do que o que fizeram com o Tiff aquela vez? Foi triste também. É absurdo! Também. É. Inclusive, mais um abraço aqui pro pessoal da comunidade Mil Grau. Eu adoro muito vocês. Sim, o Tiff foi injustiçado, até porque não foi nem ele que fez o meme. E outra, mesmo o Capim, gente, pelo amor de Deus. É idiota pra caralho, mas vai. É humor negro. Até aí, se você entrar em qualquer fórum do 4chan, você vai achar muita coisa muito pior. É humor meio racista. É humor negro. Existe humor racista, existe humor transfóbico, existe humor com aleijado, existe humor com tudo, sabe? Eu não acho que ele é um monstro por ter postado esse meme. De jeito nenhum. Só não gosto do meme dele, eu acho que foi uma atitude errada, assim, na minha opinião. Aí você pode pensar que, tá, beleza, o cara forçou, mas aí você olha e você pensa, a reação foi proporcional? Não foi. Eles trataram ele como Hitler encanado. Isso é absurdo. Você pode achar que, não, Carol, acho que agora você falou bosta. Você pode achar isso. Não, ele com certeza falou bosta. Você pode achar isso. Mas ele aí você garoto fala, do interior. Você falou bosta, perca suas contas, perca seus canais, perca sua fonte de renda, né? perca sua paz. Sim. Entendeu? Vamos vazar seu CPF, o CPF da tua família, vamos vazar teu endereço. É linchamento humano isso aí, né? É absurdo. Sim, eles sofreram linchamento, é verdade. E você também. Sim. Todo mundo entendeu o que você quis dizer ali, cara. Quem assistiu entendeu. Você tava mais bêbado que não sei o quê. Tava bebaço, tava chapado e bêbado. Todo mundo entendeu o que você quis dizer ali. Eu começo, se o comunismo é permitido matar muita gente, né? Por que o nazismo não é? O pra que mim é eu tão entendi quando eu vi aquele corte foi você dizendo o seguinte... Me corrija se eu estiver errada, porque foi você que falou. Claro. Mas, independente de quão estúpida for a opinião de uma pessoa, ninguém devia ter o poder de proibir ela de expor a sua opinião. Sim, é isso. A essência da ideia é essa, liberdade de expressão. É exatamente isso. Sim. Sabe? Então, tipo, beleza, você cometeu um crime de injúria, você cometeu um crime de calúnia, crime de difamação, já são crimes que existem. Sim. Quem se sentiu ofendido, que vá lá e te processe. Sim, e eu nem acho que devia existir crime de injúria. Entendeu? Porque... As pessoas têm direito de xingar umas às outras, tá ligado? Aí, tipo, tudo bem, o exemplo que você usou foi um exemplo forte? Foi um exemplo forte. Foi forte, e de um jeito ruim. Foi um exemplo forte. Talvez tenha sido colocado de uma forma infeliz, mas qualquer um que tivesse com o mínimo de honestidade ali, conseguia entender o que você quis dizer. Só que foi pura maldade. Foi só pela maldade Eles queriam mesmo. me tirar do meu lugar que eu estava, né? É tipo, eles ficam procurando pelo em ovo pra cancelar qualquer um. E tipo, se tem uma coisa que eu aprendi, e eu acho que quem fala muito isso é o Jordan Peterson, é que você nunca pode pedir desculpa pra uma multidão que tá querendo te cancelar. E eu pedi, né? Fiz um erro, mas já tava fudido também. É assim, eu, no seu lugar, eu jamais teria pedido desculpa. Sim, eu jamais teria. Difícil. Por exemplo, o Capim não pediu desculpa em momento nenhum. Ele pediu um pouquinho, né? Mas você não viu ele falando, desculpa por sim. isso. Eu pedi desculpa pela forma com que eu entreguei a mensagem, né? Porque assim, você nunca tem que pedir desculpa. Desculpa que eu te incomodei vocês aí. Desculpa sim, eu te incomodei. É porque eu não queria que o Flow morresse, o problema entendeu? é que era o Flow, né? Então eu até entendo. Mas, por exemplo, eu, que sou só eu comigo... Eu não pediria desculpa se fosse uma coisa ridícula assim, sabe? Se eu não tivesse que tentar salvar. Porque quem tá te cancelando, você não tá do lado deles. Então eles estão um pouco se fudendo se você tá arrependido ou não. E outra, quando você pede desculpa, você valida pras pessoas que não estão muito Você valida que você errou. Que você errou, tipo, se ele não tivesse Você errado. fala, beleza, eles estão falando a verdade, eu falei merda, então desculpa. Entendeu? Não tem por que você pedir desculpa se você não se sente arrependido, se você não acha que você errou. Sabe? Eu acho que poderia ter falado de um jeito melhor, assim. Sim, mas assim... Mas é tipo... São reações desproporcionais. É que você fala, pô, Monark, tá falando merda aí. Eu falei, tá bom, falei do jeito merda, ok. Foi mal. Então, vamos falar de outra forma aqui pra vocês entenderem melhor. Pronto. Se fosse só isso, tava tudo bem. Mas eu perdi a minha vida por causa disso. Eu tive que sair eu tinha uma realidade... Eu tive que trocar a minha realidade pra uma outra realidade. E o Igor que me desculpe, mas o Flow não tem graça sem você. Não, o Flow é bom ainda. O Flow eu não legal. assisto. É legal, eu não assisto. É legal. Eu não tenho mais saco. É porque eu achava que era uma dupla tão perfeita. Não, era legal. Eu achava que era uma dupla tão, assim, bem
bem posicionada ali, bem balanceada. Balanceada, assim. E aí, tipo, agora não tem mais você. E eu tava muito acostumada a ver o Igor sempre com o Monark junto. E agora eu tô tipo, ai... Não, mas o Flow tá indo bem, tá indo bem. Não, tá indo otimamente bem. Sim. Tá indo muito bem, parabéns. Mas... Você era uma dupla muito boa. É triste a Acho que situação. perdeu. É tipo quando trocam o protagonista da série, sabe? Vira mas é outra temporada, né? Outra coisa. É tipo outra temporada. Vai fazer o quê, né? É. Era isso ou demitir todo mundo. Eu acho muito triste isso. Triste. Eu acho cultura de cancelamento é a pior coisa que inventaram Sim. nessa face. E vê lá nos Estados Unidos. Olha o que tá acontecendo com o Kanye West. Esse é o cara mais cancelado do planeta. Pelo amor de Deus. Tá. O cara foi de bilionário pra pobre. Perdeu tudo, está morando de aluguel. Tipo isso. Você viu? Bilionário pra pobre. Do nada. Porque ele falou no tweet. Porque ele tweetou. Ele tweetou e destruíram a vida do cara, um dos maiores músicos do mundo. Você viu o Choquei? Grave. Kanye West recupera a conta no Twitter. Grave! Meu Deus do céu! Eu tava saindo na rua ali, tinha 4 pessoas que morreram porque o Kanye West recuperou. É tipo como se fosse o Charles Manson recuperando a conta no Twitter, sabe? Sim, nossa. E agora as pessoas vão ver o que ele fala. Oh, meu Deus! É muito absurdo, É muito cara. absurdo. É muito absurdo. O mundo virou um jardim de infância. Parece que os adultos saíram de cena e colocaram bebês pra cuidar do mundo. Tem uma palavra pra isso que eu gosto de usar. Melindrismo. Melindrismo? Vou ler a definição aqui pro pessoal pra explicar certinho o que é. Tipo, se fazer de vítima? É tipo isso. Ó. Melindrismo. Eu adoro essa palavra, porque ela é bonita, então eu gosto dela. Aqui, ó. Melindrismo. Qualidade de quem se melindra facilmente. Tá, não adiantou muito, calma aí. Melindre. É melindre, aqui, ó. Melindre, sentimento de vergonha, pudor, recato ou escrúpulo ou disposição para se ressentir ou se ofender ou de suscetibilidade. Entendi. Ou seja, é uma pessoa que frágil. se coloca como vítima de tudo o tempo inteiro. É uma pessoa melindre. Ela vive à base de melindrismo. Ela se vitima o tempo inteiro. Essa é a esquerda inteira que você está definindo aí. Ela se ofende o tempo inteiro com tudo. Tudo é ofensivo. Tudo é muito ofensivo. Sim. Sabe, são tipo coisas normais que tipo não são ofensivas. Mas a pessoa, não, porque você está me ofendendo. Cara, você não lembra? Lançaram um filme esses tempos atrás, que era de umas bruxas, que foi com a Anne Hathaway. Que é tipo um remake de um filme antigo, Convenção das Bruxas. Tô ligado assim. esse filme antigo. É um filme dos anos 80. Sei. Fizeram um remake com a Anne Hathaway. E as bruxas, quando elas tiram a máscara de mulher bonita, elas são tudo deformadas e tudo mais. E elas tinham as mãozonas assim, certo? Pois existe uma síndrome... Aí, ó, a mão é daquele jeito. Valeu, cara. A mão é daquele jeito. Existe uma síndrome... Que deixa a mão assim. A atriz veio pedir desculpa por ter ofendido as pessoas que têm essa síndrome. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, gente. Eu não aguento mais. Para esse mundo que eu quero descer. Meu Deus, eu juro pra você, eu tenho vontade de bater a cabeça na mesa. Sim, tudo. É igual os anões não podendo mais serem usados como atores pra representar anões. Ou gnomos, né? Você quer que o anão interprete o quê, meu Deus? Tem que interpretar o Thor. Não. O Thor tem que ser anão. Se o Thor não for anão, a gente é uma sociedade... anãozista. A gente é capacitista. O mundo... E os anãos falando que não, a gente quer continuar sendo empregado. Meu Deus, a gente quer emprego. Não tira o nosso emprego. A gente tem milhares de pessoas que trabalham sendo figurantes em filmes de terror, sei lá. O que foi que aconteceu esses tempos? O cara que fazia o Tyrion, né, do Game of Thrones. Ele lacrou. Ele deu uma lacrada e os anãos ficaram putos com ele. Cara, você é bilionário, tá lacrando pra cima da gente. Os anãos só querem trabalhar, meu Deus do céu. Sim. É muito triste. Eu tinha um outro exemplo. Eu acho que foi na Inteligência Limitada que isso aconteceu. Eu acho que foi na Inteligência Limitada, o estúdio parecia. Tinha, tipo, 4 pessoas. Aqui, um preto e 3 brancos. Aí ele foi fazer alguma piada, ele falou, não, vou contar uma piada. O preto falando.
Aí, antes que me cancelem, preto não é racista. O negro, né? O negro. Acho que pode falar preto, pode falar negro. preto? Será que pega mal? Não sei. O negro. Eu não sei, cara. Sei mais. Tanto faz. Pessoas que têm maior pigmentação na pele. O indivíduo com altos índices de pigmentação... De melanina, sei lá. Ele falou que ele ia fazer uma piada, certo? Aí eu não lembro direito qual que era a piada, mas era tipo... por que o fulano viu uma rosa preta e fechou o nariz? o Bora Bill tu tá falando? Não sei se é ele. Era o Bora Bill. Eu vi só o textinho. Aí eles, não, por que é ele? Porque preto não é flor que se cheire. E ele rachou de rir ali, rindo sozinho. E ficou climão, né? E os 3 brancos olhando pra ele, tipo... Meu Deus, vamos ser cancelados. Aí eu fico pensando... Todo mundo lembrando do Monark nessa hora. Todo mundo pensando, o filme da vida do Monark passando na cabeça de todo mundo, sabe? Não, vou perder meus contratos, não! Mas, tipo, aí eu fico pensando, o que esses caras pensaram, né? Pode ter passado pela cabeça deles 2 coisas. Ou eles realmente ficaram muito indignados de ver um preto fazendo esse tipo de piada. Ele não era preto, né? Ou eles só quiseram muito dar risada, mas ficaram com medo porque eles não estavam no lugar de fala, porque eles eram brancos. É que eu não acho que essa piada é engraçada, pra ser sincero. Não é engraçada, mas tipo, você fazer entendi. Pô, por educação, porque o cara contou uma piada e tá rachando, tá ligado? Que hoje em dia, nesse mundo de cancelamento, isso é meio suicídio, né? Ou eles estavam realmente se cagando de medo. Óbvio que tava se cagando. Ou eles são tão frescos a ponto de realmente ter achado aquilo racista. Das duas, uma. É que, tipo, se você for observar... Porque isso é uma piada nível que o Capim fez, tá ligado? É racista, né? No fim, é racista. Mas, tipo, não significa que a pessoa odeia preta. Ela só tá fazendo uma piada com a cor da tua pele. Não, tudo bem. Ela tá fazendo uma piada racista. Eu não acho que ela é um tipo monstro. Quando a pessoa faz piada com mulher, tá ligado? Eu não me ofendo. Pode fazer piada com mulher à vontade, cara. Sim. Eu também não acho que, tipo... Eu acho que a gente tem que viver numa sociedade que dá pra fazer piada com estereótipos. Né? A gente precisa ter... Esses dias eu tava jogando, não sei que jogo que foi. Era Forza. Falaram, mano, volta a pilotar o fogão, cara, que o carro você não tá conseguindo, não. Sim. Tipo, eu vou ficar ofendida com isso? Você pode ficar ofendida, porque é machista. Eu vou ser uma otária se eu perder tempo da minha vida me doendo por causa disso. Eu concordo com você. Eu acho que não tem que, tipo, foda-se. Ele falou... Tipo, realmente interferiu em alguma coisa? Eu realmente vou ficar a noite sem dormir porque... Sim. Mas eu, por exemplo, não faria uma piada dessa, tá ligado? Sim, mas aí Ou vai a do piada seu que senso o Bora de humor, Bill... tá ligado? Vai do seu senso de humor. Tem gente que ri dessas coisas e não é um problema, sabe? Você não tá machucando ninguém de verdade, não é um problema tangível. Eu acho que é muito tipo... Opa, calma aí que tem um buraco aqui embaixo. A mesa era do Flo e tinha o Flo aqui atrás. Tipo, eu só acho que fazem um escândalo tão grande em cima de coisas tão pequenas. Sim. Pra mim eu vejo e falar, uma piada muito ruim. Tipo, você fala, ai, nossa, que piada de merda. Pra mim é isso. A minha reação é, que piada merda. Mas foda-se também. Grande bosta, tá? Ele fez uma piada ruim que ninguém achou graça. Nice, é só não rir. Ele já vai ficar com vergonha de ninguém ter rido da piada dele. Quando eu vi esse vídeo, eu literalmente parei 2 segundos e pensei, piada merda, ele vai ser cancelado. E o terceiro pensamento é, foda-se e continue jogando, porque foda-se. Porque não vai mudar nada. Arroteiro o nada microfone, que eu possa fazer. Tudo bem. Mas é isso. É o energético que eu tomei antes de vir pra cá batendo. Sim. Mas eu acho que tem um argumento da gente, que se a gente quiser educar a sociedade, querer evitar certos tipos de piada, assim, espontaneamente. Tipo, eu espontaneamente não quero fazer uma piada racista. Sim. E eu sei que existem piadas assim, e eu não quero fazer. Eu acho que se alguém fizer, eu não concordo que ele tenha feito, eu não acho que ele deveria fazer, mas é direito dele fazer. E eu não quero que a vida dele acabe se ele fizer. Entendeu? Porque, assim, as pessoas, elas precisam ter o direito de ofender. Sim. Esse que é o ponto. Tem que ter o direito de ser imbecis. Você precisa ter o direito de ofender as pessoas, porque a gente volta naquilo que eu voltei falando lá no começo. O problema não é você querer combater fake news. O problema não é você querer combater discurso de ódio. O problema é quem que é o responsável por estipular o limite. E quem como você combate, né? Como você vai combater? Com que censura. tipo de pena que você vai aplicar pra essa pessoa? E quem é que vai definir o que é fake news, o que é discurso de ódio? É tudo subjetivo. Estado.
vão tacar isso na mão do Estado. Do Xandão. Exatamente. E é o que ele tá... E aí que a gente entra no perigo, porque são só pessoas. O Estado é formado por pessoas normais que nem eu e você, que vão agir em benefício próprio eventualmente. Não são ungidos, não são divinos. Então você não pode atribuir esse tipo de responsabilidade para essas pessoas, pro Estado. Porque não vai dar certo. Isso vai ser encaminhado para uma censura eventualmente. Sim, vai ser politizado. É por isso que eu defendo o direito de ofender. Sim. Eu defendo o direito das pessoas se ofenderem. Porque ofender é subjetivo. Muita coisa que a gente falou agora pode ofender muita gente. Exatamente. E outra, se eu tô num debate com você, é óbvio que eventualmente, e por exemplo, eu discordo da sua ideia, o fato de eu estar discordando da sua ideia vai ser ofensivo pra você. Porque você acha que você tá certo. Pode também não ser ofensivo, né? Não, mas, tipo, eu posso... Não ofensivo do tipo você chorar e ficar, ai, me deixou muito triste. Mas tipo, você vai lutar pra provar que eu tô errada porque você acha que você tá certo. Eu posso me ofender se eu for um idiota. Sim. Eu me ofenderia. Mas... E aí eu tenho Mas esse é o problema, porque é subjetivo. Não tem uma regra pra quando você se ofende. Você tem que ter o direito de me ofender e eu tenho que ter o direito de ofender você. Você pode me ofender só por o seu cabelo ser roxo. Às vezes eu odeio roxo. E se você é daltônico? Sei lá. Pronto, você é daltônico e você não enxerga roxo. Você fala, beleza, eu quero que você pinte seu cabelo de outra cor pra poder enxergar a cor do seu cabelo. Eu acho ofensivo. E eu falo, não vou pintar. E você fala, daltonista! Entendeu? Sim, capacitista. É ridículo, porque ser ofensivo é subjetivo. Ser ofensivo é subjetivo. E o problema tá em quem é que vai controlar e como que vai ser controlado o que é ofensivo e o que não é. Jesus ofendeu muita gente. Exatamente. Todo mundo tem que ofender todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Pra eu poder discordar de você, eu eventualmente vou te ofender de alguma forma. Por exemplo, se eu tô num debate sobre aborto, e eu vou falar que aborto é eugenista, eu vou estar ofendendo a pessoa que defende o aborto, porque eu tô chamando essa pessoa de eugenista. Sim. Mas isso é essencial pro debate. Eu acho que você tem direito de ofender essa pessoa Exatamente. se é o que você pensa. Eu não tô chamando ela de filho da puta, de lazarento, de desgraçado, de cuzão. Eu tô falando, você apoia uma ideologia eugenista. Sim. Isso é ofensivo. É ofensivo. E eu nem tipo, ninguém ser chamado de eugenista. Sim. Mas eu tenho que ter o direito de falar isso pra essa pessoa. Da mesma forma que essa pessoa tem que ter o direito de chegar pra mim e falar, você defende um genocida. Você é fascista, você é golpista. Sim. Essa pessoa tem que ter o direito de falar isso pra mim. Claro. Porque o problema é, a gente tem que ter o direito de ofender, porque senão alguém vai ter que definir o que é ofensa, o que não é, e quem pode ofender e quem não pode. E isso é muito perigoso, porque você coloca muito poder na mão de poucas pessoas. De um cara. Hoje tá na mão de um cara. É muito poder na mão de pouquíssimas pessoas. Sim. Hoje, na mão de um cara só... É o anel do poder do Senhor dos Anéis. Exatamente. Você dá na mão do cara, o olho de Sauron já olha pra ele e corrompe ele. Exatamente. É muito perigoso. Sim. É muito perigoso. É por isso que eu sou a favor de as pessoas poderem ofender quem elas quiserem a qualquer momento. E se você achar que deve, você processa essa pessoa por qualquer que seja o motivo. Sim. Você não tem que acabar com a vida da pessoa em todos os sentidos, profissionalmente, socialmente, calar a pessoa, psicologicamente, às vezes até fisicamente, porque tem gente que apanha na rua por causa dessas coisas, sabe? Sim. Você não tem que acabar com a vida da pessoa de todas as formas possíveis só porque ela te ofendeu. Você vai lá e processa. Né? Teve uma mina bolsonarista que morreu na favela lá porque tava apanhando o Bolsonaro. Exatamente. Mataram ela pra mandar uma mensagem. Exatamente. Então, tipo... Cara, é muito errado. Não tem como dizer pra mim que isso tá certo. Não, pra mim não tem. Qualquer um pode tentar me convencer de que esse tipo de coisa tá certa, de que essa situação que a gente tá vivendo tá certa. Ninguém vai conseguir me convencer. Ah, que bom, porque tá errado mesmo. É difícil convencer quando você tá certa, né? Censura, né? Felizmente, esse é o Brasilzão. Censura pra caralho. Tem até o livro ali, ó, Contra Toda a Censura. Contra Toda a Censura, do Gustavo Maltac, que veio aí já, diplomata e é da brasileiro. mesma editora do Contra Toda a Censura. É do mesmo grupo. A Faro e a Aves Raras são do mesmo grupo aí, ó. editorial. Vamos publicar um livro aí também. A bagatela que eu paguei aqui. 10 reais, gente. É barato mesmo o livro. Comprei na banquinha de jornal, ali na saída do metrô da Vila Prudente. Da hora, vai lá. Da hora demais. Eduardo, obrigado, Obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Tô muito feliz. Foi ótimo papo. Foi muito bom. Tem alguma mensagem que você quer deixar? O que eu quero dizer para as pessoas pararem de chorar tanto, sabe? Pararem de ser tão sensíveis e de se ofenderem tanto com tudo, porque o mundo não é um parque de diversões, o mundo não é um mundinho bonitinho, o mundo tá aí pra te ofender, ele vai bater de frente com você e você não tem que cheirar não, nossa. Pode cheirar também, mas não precisa. Mas de preferência não.
Você não tem que sentar e chorar. Ah, ele rachando ali. Eu falo tirar na frente do maconheiro, né? É foda. Você não tem que sentar e chorar só porque o mundo tá te frustrando. Sabe, você não tem que tacar a culpa da sua frustração nos ombros dos outros. Sim, sim. Ninguém tem culpa se você se sentiu ofendido. E você ter se sentido ofendido não te dá o direito de censurar e acabar com a vida das pessoas. Você pode bloquear a pessoa, você deixar pode bloquear, de seguir. você pode processar por calúnia e difamação, você pode fazer muitas coisas. Mas você não pode defender censura, porque um dia isso vai bater na tua bunda também. E aí você não vai gostar. E aí eu vou ficar feliz em dizer que eu te avisei. Ah, sim. Nossa, eu te avisei vai ser uma frase que eu vou falar pro resto da minha vida, vai ser acho. Maravilhoso. Vai ser muito bom. Show de bola. Eduardo, obrigado. Boa sorte lá nas suas aparições na Jovem Pan. Você tem canal ou não? Em todas as redes sociais eu tô como Eduarda Campopiano. No YouTube, no Instagram, no Twitter acho que tá Duda Campopiano. E TikTok? Porque o Eduardo não cabia. TikTok também, Eduarda. Legal. Então vai lá, segue a Eduarda pra acompanhar mais coisas. E é isso aí. Obrigado. Obrigada eu. Tô muito nóis. feliz. Até mais. Tchau, Valeu. tchau.